para nós começarmos aqui a nossa análise do cadastro da empresa, vamos observar o seguinte. A empresa ela contém esses dados aqui, né? Tem bastante campo aí. Ela recebe essas chaves estrangeiras, o do sindicato patronal, do FPAS, do contador. Nenhuma dessas informações são obrigatórias. E ela recebe também o ID da própria empresa. Aqui nós temos um autorrelacionamento, que também não é obrigatório, né? Ele vai ser preenchido quando nós estivermos cadastrando uma filial, tá? A empresa vai ter duas listas vinculadas a ela. Primeiro nós vamos ter uma lista de endereços. Aqui, ó, endereço. Ele recebe o ID da pessoa ou o ID da empresa, tá? E nós temos também uma lista de contatos. Contato recebe também o ID da empresa ou o ID da pessoa. Legal? Bom, sabendo disso, nós vamos ter aí 3 VOs, né? O VO da empresa, o VO dos contatos e o VO da pessoa. Aliás, e o VO dos endereços, né? Então, empresa VO, endereço VO e contato VO, tá? O endereço VO e o contato VO, eles já estão devidamente alterados, né? Devidamente gerados, por assim dizer. Alterados não, porque eles não sofreram alteração nenhuma, né? O endereço não tem alteração nenhuma e o contato também não tem. Nós já estamos utilizando esses dois VOs no cadastro da pessoa, né? Porque a pessoa também tem as listas, a lista de endereço e a lista de contatos, tá? Já no VO da empresa, nós vamos precisar fazer aquelas alterações, né? A janela mestre detalhe. Então, nós precisamos aí informar as listas, né? Então, nós temos aqui, olha, a lista de contato e a lista de endereço. E para aquelas chaves estrangeiras, para cada uma delas, eu crio uma associação, tá? E essas associações elas vão servir para que eu informe a descrição de cada um desses caras nesses atributos aqui, ok? Eu ainda tenho outros dois campos transientes, que é o campo f-imagem e f-tipo imagem. Eles vão servir para eu capturar uma imagem e subir essa imagem para o servidor, tá? Bom, quando eu tenho listas, eu preciso implementar esses 4 métodos, né? Os dois construtores, o destrutor e a função toJSON. Isso nós já vimos na janela sócio. Eu preciso aí desses 4 métodos, porque eu tenho que deserializar aí no método create. Esse método create que recebe um objeto JSON, né? Um JSON value. No método create padrão, no construtor padrão, eu instancio os meus VOs, as minhas associações e as minhas listas. No método toJSON, eu serializo os objetos e no destrutor eu tiro todo mundo da memória, tá? Feito isso, o controller da empresa, né? Ele precisa daquelas duas alterações. Empresa controller, então no accept, que é o método de inclusão, eu preciso do enumerador para pegar aí os dados que subiram na minha lista, tanto na lista de contatos quanto na lista de endereços, e persistir esses dados, tá? Persistir os contatos, persistir os endereços. Algo parecido é feito no update, que é o método de alteração. Tem os dois enumerators. Veja que
eu tento armazenar a imagem. Se subir uma imagem naquele campo imagem, no atributo imagem que eu criei, eu chamo o método armazenar imagem. Depois nós vamos analisar esse método aí, tá? Depois que eu armazeno a imagem, eu verifico se houve alterações no objeto principal. E após isso eu persisto os contatos e persisto os endereços, tá? Bem parecido com o que nós fizemos ali no cadastro da pessoa, né? E no caso da imagem é parecido com o que nós fizemos no cadastro do produto, tá? Nós unimos aí as duas coisas, cadastro da pessoa, cadastro do produto. E se você viu como é que funcionam essas janelas, você vai compreender essa daqui sem problema nenhum. O método armazenar imagem nós vamos analisar posteriormente, e o método armazenar dados padrões também nós vamos analisar posteriormente, tá? Vamos para o lado do cliente. No lado do cliente eu vou ter o cadastro da empresa. Veja que aqui eu tenho os dados principais junto com os chamados campos transientes. Aqui em dados gerais, esses dados ainda pertencem à tabela empresa, eles não cabem aqui em cima, então nós criamos uma aba para eles. E aqui do lado eu tenho a imagem, tá? Nessa segunda aba eu tenho os contatos, aí eu tenho aqui em cima um cliente dataset para esses contatos aqui, parecido com o que nós vimos ali no cadastro do sócio. E endereços, eu tenho também um cliente dataset para controlar os endereços que serão exibidos e alterados, trabalhados aqui pelo usuário, né? Vamos ao código-fonte. Aqui no código-fonte, região infra, eu tenho form create para apresentar aí, setar os meus objetos VO e controller. Tenho configurar layout tela e tenho limpar campos, né? Porque eu preciso limpar lá os meus clientes dataset. E já nesse limpar campos, olha, eu seto a imagem padrão e vai aparecer aqui, tá? Sempre aparece a imagem padrão que você cadastrar aqui no data module. A imagem padrão que está aqui, ó, imagem padrão, tá? No nosso caso aqui é o logotipo da T2TI. Ok, então já no limpar campos eu seto essa imagem padrão aí. Então sempre que o usuário ele entrar aqui nessa janela, né, alterando, consultando os dados, a imagem da T2TI ou a imagem padrão que você setar vai aparecer aqui. Não é sempre que eu vou baixar a imagem aqui não, tá? O usuário ele vai ter que clicar com o botão direito e aí utilizar essa opção, carregar a imagem, daí ele vai poder ver a imagem da empresa, né? Senão vai ser muito trabalho para o servidor sem necessidade, dados trafegando na rede sem necessidade. Não é sempre que o usuário ele quer ver a imagem da empresa. Quando houver necessidade, ele carrega essa imagem aí, tá? Controle CRUD, tem o inserir, tem o editar, tudo padrão, como nós já vimos anteriormente. No salvar, primeiramente eu salvo os dados do objeto principal, que é o objeto empresa. E depois disso, eu verifico se o atributo a imagem ele é diferente de vazio. Se for, eu carrego no campo aí, imagem logotipo a imagem que está setada. Na verdade, a imagem logotipo vai receber o valor do ID mais o tipo da imagem, tá? É isso que eu vou armazenar no campo imagem logotipo. Vamos observar aqui, tabela empresa. O campo imagem logotipo, ele vai armazenar o nome da imagem, tá? Que no caso aqui eu defini como o ID da empresa e o tipo da imagem. Veja que a imagem 2 aqui, olha, a empresa 2, ela possui uma imagem vinculada a ela, que é a imagem 2.jpg, tá? Essa imagem, se nós viermos aqui no servidor, na pasta do servidor, arquivos, imagens, empresa, essa aqui é a imagem vinculada à empresa de número 2.
ok? Muito bem. Voltemos aqui. Aqui eu vou verificar o cliente dataset dos contatos, né? Se o persist for igual a sim ou se o id for igual a 0, é porque esse dado ele foi alterado ou incluído, né? Esse registro foi alterado ou incluído. Então eu incluo esse rapaz aí, esse registro, na minha lista que vai subir junto com a empresa, né? Na minha lista de contatos, tá? Aqui, ó, lista contato. Mesma coisa para o endereço, né? Faço um laço no cliente dataset endereço. Se o persist for igual a sim, o registro foi alterado. Se o id for igual a 0, o registro foi incluído. Então, numa outra situação, eu carrego esses dados aí em endereço e insiro esse endereço na lista de endereços que pertence ao objeto principal. Depois disso, eu verifico se estou inserindo ou alterando e chamo o método correspondente, tá? Muito bem. Quando eu pedir para salvar isso daí, lá no lado do servidor, aqui no inserir, no caso aqui está no alterar, eu deixei apenas no alterar isso aqui, tá? Se o campo imagem for diferente de vazio, eu vou armazenar a imagem. Como é que eu faço para armazenar essa imagem? Primeiramente aqui no lado do cliente, né? Aqui no lado do cliente eu tenho uma região controle de imagens. Nessa região eu tenho alguns métodos, né? O primeiro método é o imagem logotipo clique, ou seja, ao clicar aqui nessa região, né? Nesse objeto image, o que é que vai acontecer? Eu vou perguntar ao usuário, eu vou abrir uma janela de diálogo, que é uma janela de diálogo para abrir um arquivo, né? Nesse momento o usuário ele vai selecionar uma imagem e eu vou converter essa imagem para o objeto JSON logo, olha, aqui para um array de string. Veja como é que eu faço. Primeiro eu carrego a imagem, depois eu crio um tstring string, carrego os dados do objeto da imagem selecionada para esse arquivo stream, e para cada byte desse carinha aí, desse arquivo stream, eu vou armazenando aqui nesse arquivo byte string. Esse arquivo byte string é uma string padrão, tá certo? Então eu vou pegando byte a byte juntamente com uma vírgula e vou armazenando aí. Depois, para eu converter para JSON, né? Daí lá no servidor eu faço o caminho oposto, tá? Isso aqui nós já vimos também algumas vezes nos módulos onde nós trabalhamos com o envio e o download de arquivos, né? Daí eu seto em imagem, olha só, em imagem eu seto o arquivo bytes string, né? Que é exatamente os bytes que estão armazenados nessa minha string aqui. E no tipo de imagem eu pego o tipo de imagem da minha janela de diálogo. Legal? Depois disso, eu tenho aqui o carregar a imagem. Esse já é utilizado quando o usuário ele está consultando ou alterando a empresa. Então ele clica com o botão direito, aí vai exibir esse menu aqui. Aí nós vamos chamar o método carregar imagem. O método carregar imagem, o que é que ele faz? Ele chama o método download arquivo do controller, tá? Se o arquivo recebeu alguma imagem, né? Se foi feito realmente o download da imagem lá no servidor, então nós carregamos esse arquivo no nosso imagem logotipo, que é essa imagem aqui, tá? Isso já foi feito lá na janela do produto, então estamos seguindo aqui o mesmo procedimento. Quando nós chegamos então no lado do servidor, se imagem for diferente de vazio, eu chamo o método armazenar imagem. O que é que faz o método armazenar imagem? Vamos observar. Aqui, ó, armazenar imagem, eu faço o caminho inverso, né? Eu pego os bytes que vieram lá em imagem, tá? E aí eu vou convertendo aí, olha, vou pegando esses bytes e jogando nesse arquivo bytes aqui. Daí eu instancio o arquivo stream,
que é um tstring string, com base nesses bytes que eu acabei de pegar aqui, tá? Daí eu vou verificar, né, se existe o diretório arquivos imagens, se existe o diretório arquivos imagens empresa. Se não tiver, eu crio e depois eu salvo o arquivo. Aí o arquivo, como é que ele vai ser salvo? Vai ser o ID da empresa mais o tipo da imagem, ok? Dessa maneira, então, eu subo a imagem para o servidor e ela é armazenada lá na pastinha do servidor. Mas voltemos aqui, nós estávamos no controle CRUD, onde nós pulamos aqui para a região controle de imagens. Eu tenho os campos transientes, né? Os campos transientes, eu vou ter o controle aqui da matriz, do computador, do sindicato e do FPass, né? As consultas para esses campos aqui. É isso que eu tenho nessa região, tá? E em controle de grid, eu vou ter aí o controle de quando eu editar os dados, tanto do contato como dos endereços. Eu passo o campo persiste para sim. O que mais que eu tenho aqui? Em grid para edits, eu carrego os dados do meu objeto principal nos meus componentes. Depois, através do enumerator, eu pego os dados que desceram aqui nas minhas listas e vou carregando nos meus clientes dataset. E aí, consequentemente, esses dados irão aparecer para os meus usuários. Legal? Muito bem. Veja que lá no lado do servidor eu ainda não expliquei essa questão do armazenar dados padrões, né? Não chegou o momento de nós vermos isso aqui ainda, tá? Vamos então executar o servidor, já está executando. Vamos executar o cliente. Empresa F9, vou entrar nessa empresa de número 2 aqui, pedir para alterar. Veja que a imagem padrão que é carregada aqui é a imagem da T2TI. Nessa empresa 2 eu não tenho nenhum contato, também não tenho nenhum endereço vinculado a ela. Clicando aqui com o botão direito, carregar a imagem. Aí, ó, a imagem foi carregada tranquilamente. No servidor nós podemos ver aí os bytes que desceram para o lado do cliente. Legal? E você pode observar aqui que no lado do cliente, né, eu não tenho nenhum controle daqueles dados padrões, né? Então já deu para nós termos aqui a noção que aquele arquivo de recursos dos dados padrões, ele não vai ser utilizado aqui no lado do cliente, tá? Pois nós não temos aqui nenhuma utilização, né, daquele arquivo res. Nós vamos ver posteriormente como é que nós vamos criar o arquivo res e como é que nós vamos utilizá-lo. Mas já deu para perceber que não é nessa janela da empresa aqui no lado do cliente, tá? Então é isso, cadastro da empresa, cadastro mestre detalhe, né, padrão, como nós já vimos outras vezes, onde esse tem uma coisinha diferente, que é ali a questão da imagem, mas nós também já tínhamos visto isso no cadastro do produto, né, onde nós subimos uma imagem, carregamos a imagem do produto também. Legal? Vamos continuar então agora abordando a questão dos dados padrões para cada empresa que nós cadastrarmos.